Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que Jesus possa nos abençoar. Hoje, dando continuidade à programação de nossa casa, na primeira parte, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 26, que traz o título Dar de graça o que de graça recebestes. Neste capítulo, Kardec trabalha os seguintes subtítulos: Dom de curar, foi o estudo anterior. E hoje, itens 3 e 4, nós vamos abordar preces pagas. Kardec, em comunhão com a espiritualidade, trazendo para nós um tema que é de fundamental importância: a prece, a oração. E pelo título, dá para perceber aqui algo estranho para nós nos dias atuais. Será que nós devemos pagar para que outro faça a prece por nós? Então fica essa interrogação. E aí ele vai extrair do Evangelho de Jesus 3 passagens, que diz assim, ele vai acasalar, vai somar 3 passagens do Evangelho de Lucas, de Marcos e de Mateus. Estando, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas e fariseus, que querem andar com roupas talares, ou seja, roupas que provocam o ofuscamento àqueles a quem ver. E gostam de ser saudados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Essa passagem nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47, no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 12, versículos 38 a 40, e no Evangelho de Mateus, capítulo 23, no versículo 14. Então, Jesus, ele está chamando a atenção dos discípulos, dos apóstolos, para tomarem cuidado e observarem como que escribas e fariseus estavam fazendo em relação, no caso aqui, às viúvas. Obviamente, as viúvas, pelo fato de terem perdido seus maridos, elas tinham um poder aquisitivo um pouco melhor. E aquelas que não tinham um poder aquisitivo um pouco melhor, também dava algum tipo de objeto. Então, elas convidavam ou iam à sinagoga, ao templo de Jerusalém, solicitar um auxílio, uma ajuda. E os escribas e os fariseus iam às casas das mesmas e faziam orações e recebiam por isso. Era como se hoje alguém chegasse aqui e falasse assim: olha, tem um grupo aí na casa que possa vir a meu lar e fazer comigo, hoje nós falamos o estudo do Evangelho no lar, ou implementar o estudo do Evangelho no meu lar? Sim, temos. E quanto é que vocês cobram para isso? Sabemos que hoje, nós, espíritas, não fazemos isso. E nem podemos fazer isso. Por isso que o título do capítulo é Cuidado, se recebeste de graça dai. Pode parecer uma bobagem, mas ainda existem situações em nossa humanidade em que muitas pessoas pagam
ao outro, se não for em espécie, dinheiro, com algum tipo de objeto, material, para receber uma bênção, uma graça. Então, Kardec está nos chamando a atenção. Essa prática era muito comum na antiguidade, entre os israelitas, e depois, dentro de uma escola cristã, o catolicismo, na Idade Média, nós tivemos a venda das indulgências. O que significa venda das indulgências? É quando uma pessoa, ela pagava para receber um perdão de um ato cometido que, do ponto de vista religioso, era um crime aos olhos de Deus. E quando essa pessoa pagava, ela se achava isenta do crime que houvera cometido. Ainda hoje, nós transferimos as indulgências que pagávamos na Idade Média com oferendas. Às vezes, realizamos oferendas para obtermos uma graça. Então, Kardec vai nos explicar, no item 4, da seguinte forma. Disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. O que quer dizer? Apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, o impulso do coração. Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se transforma, então, numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. Olha que coisa interessante. Então, de acordo com a duração da prece, era cobrado o tipo de valor. Se a prece fosse curta, vamos estipular aqui um valorzinho bem simbólico. Ó, uma prece curta, R$50. Uma prece longa, 100. Agora, uma prece demorada, 150. Agora, um terço, R$1.000. Porque o terço, para quem já rezou terço aqui, sabe como é que é o terço, né? Eu, quando era criança, eu rezei muito terço. Próximo à minha casa, havia uma instituição de irmãs e de freiras de caridade. No final do ano, a minha mãe as recebia em casa para a novena comum e nós rezávamos o terço. Minha mãe, firme conosco, né? Eu falo conosco, eu e meus irmãos, rezando o terço com as freiras. Eu ficava doido para acabar. Gente, isso não acaba, não. Era criança. Tinha 7, 8 anos de idade. Bom, então Kardec está nos chamando a atenção. Ora, das duas, uma. Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras? Será que a graça que nós vamos receber do alto, por intermédio da prece que nós fazemos, tem a ver com o tamanho, palavras bonitas? A prece é um impulso do coração. Deve ser realizada com fervor, com sinceridade, com sentimento. E se forem necessárias muitas, bom,
se nós vamos fazer uma prece longa, se realmente isso for necessário, como dizer apenas algumas ou quase nada por aquele que não pode pagar? Aí ele nos chama atenção para um outro detalhe. E as pessoas que não podem pagar para obter uma prece, elas estão excluídas de receber os benefícios da divindade? Para que nós possamos observar como que era a concepção da humanidade na sua relação com Deus. E como que nós, seres humanos, utilizamos dos benefícios de uma certa posição, no caso religiosa, para ludibriarmos e iludirmos a sinceridade, a fé de corações. Isso é uma falta de caridade, coloca Kardec. E se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Então, como cobrá-las? É uma prevaricação. O que vem a ser prevaricação é uma insubmissão às leis divinas. É você se beneficiar de algo que é divino. É você vender algo que é divino. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. E nós, seres humanos, ainda somos tão incipientes, tão imprudentes, tão inconsequentes, tão imprevidentes, que extraímos os recursos naturais e desses recursos naturais nós pagamos para obtê-los. Exemplo, estamos aqui no cantinho e os que estão online, em casa, nos seus devidos lares. Se nós não pagarmos a internet, vocês não estariam aqui conosco agora. Para que tenhamos internet, se faz necessário que tenhamos energia elétrica. Então, se nós aqui na casa espírita não pagarmos a luz que nos serve neste momento e nós não quitarmos a luz que chega até a nossa casa, nós ficamos no escuro. E se nós ficamos no escuro, temos problema. Por quê? Se o seu chuveiro não for de energia solar, for elétrico, você vai ter que tomar um banho gelado, a não ser que você esquenta a água, como antigamente, e tomamos banho de canequinha. Não é verdade? Mas, para que você possa esquentar a água, se o seu fogão não for elétrico e for a gás, você terá que comprar o gás. Mas se você mora no interior e se serve da lenha, tranquilo. Então, olha como que uma coisa vai puxando a outra. Da mesma forma, a água que nós utilizamos e é a água que vai gerar a energia para que nós a tenhamos em nosso lar ou em nossos lares, nós também pagamos. São recursos da natureza. Mas há um recurso que nós ainda não pagamos. E este recurso é aproximadamente, segundo a ciência, 70% a 75% da nossa alimentação. Porque eu posso ficar sem a água por um dia, 2 dias? Posso ou não posso? Posso. Eu consigo ficar. Eu posso ficar sem a luz até por 1 mês. 2 meses, 6 meses.
Até 6 meses tá bom, né? Mas eu não posso ficar sem respirar por 30 segundos ou por 1 minuto. Faz o teste. Tenta ficar sem respirar por 1 minuto. 1 minuto e meio. Ou quem tiver mais fôlego, por 2 minutos e meio. Tenta. É um benefício que Deus nos concede. E a respiração corresponde a 70% a 75% da manutenção do corpo biológico. E os outros %? O alimento que nós nos nutrimos no dia a dia. Emmanuel, na obra O Consolador, fala-nos. Eu confesso que nessa reencarnação não vou conseguir realizar isso não, viu, Emmanuel? Sem chance. Ele fala-nos que nós devemos nos servir diariamente de 500 gramas de carbono e 15 gramas de azoto por dia. Isso é suficiente. Alguém consegue comer 500 gramas de carbono? Carbono são os carboidratos. Aí você inclui tudo que tenha carboidrato. 500 gramas. E 15 gramas de azoto. Azoto é proteína. Alguém consegue comer 15 gramas de proteína e 500 gramas de carboidrato por dia e ficar satisfeito? Eu não consigo isso. Se alguém conseguir, ótimo. Eu não consigo. Está lá no livro Consolador. E o restante? Através da respiração. Que Deus nos concede. Então, para que nós cheguemos a este patamar, nós ainda vamos passar por bons e não vou colocar maus bocados, não. Vou tirar os maus. Vamos passar ainda por bons bocados. Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido? Como é que nós podemos ter certeza de que se nós pagarmos para obtermos uma concessão divina a outrem, nós teremos o nosso pedido realmente respondido pelo alto, atendido pelo alto? Como que eu vou comprar um terreno no céu? E aí eu vou desencarnar e vou chegar do outro lado e vou querer a minha escritura do terreno que eu comprei. Eu vou obter essa escritura? Obviamente que não. Porque quando deixamos o corpo, nada mais nós levamos a não ser aquilo que nós conquistamos no nosso campo íntimo, em termos de moralidade e espiritualidade. O resto fica. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento, mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. Então, imagine. Olha, eu só estou com R$50 aqui, eu não posso pagar tudo. Eu posso pagar depois? Sim, mas você vai ter apenas metade do seu pedido atendido por Deus. É o que Kardec está nos chamando a atenção. E pode parecer pueril para nós hoje, com o entendimento, digamos, mais extensivo em torno daquilo que representa a religiosidade em nós, a espiritualidade
que já conquistamos. Mas se nós voltarmos a 2, 3, 4 existências nossas para trás, isso era algo normal, natural. Ainda o é. Pois, se nós não buscamos ser atendidos através de espécie de dinheiro, nós o fazemos de outra forma, que são as trocas. Então, ainda comercializamos as coisas divinas. Nós precisamos tomar cuidado em relação a isso. E é por isso que Chico Xavier foi um grande exemplo, porque ele não aceitava nada. E muitos chegaram a oferecer a ele enormes quantias de dinheiro. E tudo que ele recebia, ele destinava para as obras assistenciais, para as obras de caridade. Diversas vezes. E nós sabemos como que o Chico desencarnou. Quem quiser conhecer um pouco daquilo que ele o foi, enquanto estava encarnado, temos um museu na cidade de Uberaba, na casa onde ele viveu, se transformou no museu, e nós vamos ver o quarto dele, aonde ele dormia e passava a maior parte do seu tempo nas últimas décadas da sua existência aqui na Terra. A razão, o bom senso, a lógica dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça. Pois a justiça de Deus é como o sol, que se distribui para todos, para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral traficar, aí ele usa a palavra tráfico, das coisas divinas. Imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente, é que aquele que as compra se julga, no mais das vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois considera-se livre dessa obrigação, desde que deu o seu dinheiro. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? Qual o fervor desse terceiro quando delega o mandato a outro, e este a outro, e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente? Então, a prece, temos aprendido com os bons espíritos, é o alimento de nossas almas. É o alimento do espírito. E Jesus, em diversas oportunidades, como relata-nos os textos dos evangelhos, se isolava ou buscava a prece na relação que ele tinha com o Pai. Ele, Jesus, com o Pai. E isso era tão profundo que os apóstolos, sempre observando aquele gesto do Cristo, num determinado momento, se afastar para orar. Um dia eles rogaram a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus dedicou-nos uma oração, a prece, que dentro do catolicismo é chamada de prece dominical, o Pai Nosso. A lição do Pai Nosso
nós temos tudo o que necessitamos. Então, Jesus sintetizou as leis divinas em apenas uma prece. E aí, na questão 660 do Livro dos Espíritos, que o Valdir vai custar chegar, né, Valdir? (2030) você está aqui ainda, Darão? 2030 você está aqui ainda, Darão? 2030. 8 anos. Sim. Estou brincando com o Valdir aqui. Ele que faz o Livro dos Espíritos, dizer que em 2030 ainda deve estar aqui. Vamos ver. Se não tiver encarnado, está desencarnado. Nos auxiliando. A prece torna o homem melhor? Questão 660. A prece torna o homem melhor? Ao fazermos prece, será que nós nos tornamos pessoas melhores? Kardec quer saber. E os espíritos respondem: sim. Sim. Porque aquele que faz preces com fervor e confiança. Então, vamos anotar essas duas palavras: fervor e confiança. Termos a confiança na justiça divina. Termos essa confiança em tudo aquilo que Deus nos concede. E fervor é o impulso do coração em acreditar, em crer, conforme Jesus nos ensina, naquela lição do grão de mostarda: tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a este monte: transporta-te daqui para ali, e nada vos será impossível. Então, a prece nos torna melhor quando nós a façamos com sinceridade e fervor. Por quê? E os Espíritos respondem: torna-nos mais fortes contra as tentações do mal. Pelo fato de estarmos num planeta de provas e expiações ainda, estamos sujeitos a inúmeras tentações. Tentações a nível moral, a nível espiritual, a nível físico. Dos mais variados tipos. E Deus lhe envia bons espíritos para os assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. E aí nós temos inúmeros exemplos. Quando a prece é feita com sinceridade. O maior exemplo, ou entre aspas, né? Vou colocar aqui o maior exemplo, entre aspas. Um bom exemplo é do próprio André Luiz. Ao estar em uma região não tão boa do plano espiritual durante um bom tempo, pensando, raciocinando, depois de se saturar das dificuldades pelo qual ele estava passando, ele se ajoelha. E ao se ajoelhar, ele levanta os olhos para o alto. É um ato, às vezes até inconsciente e involuntário, quando fazemos prece, olharmos para o alto. Porque na região que ele se encontrava, se ele olhasse para o alto ou para o lado, não ia fazer diferença nenhuma, porque era uma região sombria. Uma região sombria. Mas o ato dele levantar os olhos para o alto mostra-nos uma atitude de mudança no campo íntimo. O corpo, ele sinaliza. Então, às vezes, quando você encontra uma pessoa e a pessoa está cabisbaixa,
é porque algo não vai tão bem. Mas você encontra uma pessoa e a pessoa está sorridente, como eu agora, sorridente, é porque está tudo bem. Mas às vezes não está não tão bem assim, mas precisamos estarmos sorridentes. Por quê? Para atrairmos as boas energias, os bons espíritos. E nessa atitude de se ajoelhar, levantar os olhos ao alto, ele deixa cair uma lágrima. E a prece que ele fez foi um diálogo no seu campo íntimo, como que ele colocasse um bisturi em si mesmo e rasgasse o seu coração para entregar a uma força superior. Quando ele assim afirma que está lá no primeiro capítulo da obra Nosso Lar. Deve haver um autor da vida. Eu não pronuncio o nome de Deus. Ele simplesmente fala, deve haver um autor da vida. É uma prece sentida. Uma pequena frase. E quando ele faz, ele vê, então, parece que uma cortina se abrindo, aproximando três entidades. O Senhor, o amigo espiritual Clarencio, que se apresenta já com uma idade de um senhor, e dois enfermeiros. Ele pensou que eram anjos. Os bons espíritos que dão resposta a Kardec. Quando fazemos prece com sinceridade, Deus envia-nos os bons espíritos. É um pedido que jamais nos é recusado. Com qual objetivo? Para nos assistir. Porém, não para resolver os nossos problemas, mas para nos auxiliar e nos fortalecer para que saibamos termos a força de vivenciar a experiência e passar pelos obstáculos. É o engrandecimento da fé. Então, não há necessidade de nós pagarmos ou darmos qualquer concessão em termos de objeto material pelas coisas sagradas. Pois as coisas sagradas Deus nos concede da mesma forma que hoje, pela graça do Pai, respiramos. Porque se nós não estivéssemos respirando no plano físico, no corpo biológico, estaríamos desencarnados. Mas interessante, o espírito desencarnado também não respira? Aí fica essa interrogação, para que quando nós chegarmos lá, começarmos a compreender como que funciona essa relação entre plano físico e plano espiritual. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Nós vamos